pensar que nós não paramos para pensar sobre nós mesmos? Parece estranho, não é? Mas acredite, isso acontece com frequência. A gente corre por tantas coisas o tempo todo, mas esquecemos de ter tempo para a principal pessoa dessa jornada, você. Olá, eu sou a Fabi, bem-vindos de volta ao meu canal. Estou aqui novamente, batendo nessa tecla tão necessária, o autoconhecimento. Afinal, quem é você? Eu estive pensando por esses dias como é difícil falarmos de nós. Não é verdade? Às vezes alguém pede para a gente nos descrever, ou para citar 3 características, ou para escrever sobre nós. E travamos, não conseguimos falar sobre nós mesmos. Bom, isso mostra que falta um pouco de autoconhecimento. O vídeo de hoje é motivacional. Eu quero te encorajar a administrar melhor o seu tempo, a parar e pensar sobre você, a se conhecer. Dessa forma, será mais fácil você tomar decisões e fazer escolhas na sua vida e na sua carreira. Mas, Fabi, o que isso tem a ver com a minha carreira? Eu posso garantir que tem tudo a ver. Fica até o final, já curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, assim vocês me ajudam a levar essa mensagem a mais pessoas que talvez estejam precisando ter um pouco mais de empatia consigo mesmo e com os outros. Partindo do princípio que todos nós temos 24 horas, talvez o problema não esteja na quantidade de tempo que temos, mas sim de que forma estamos gastando esse tempo tão precioso. Isso me fez lembrar de uma aula que eu tive sobre produtividade. O professor fez uma pergunta: se vocês tivessem 1 hora a mais no seu dia, o que vocês fariam? Nesse momento, a sala ficou em silêncio, ninguém soube responder. Depois de um tempo, alguns até se arriscaram. Eu dormiria mais. Eu ficaria mais tempo com a minha família. Mas será que com as 24 horas que temos, não conseguimos fazer essas coisas? Às vezes, passamos horas assistindo televisão, filmes, novelas, maratonamos séries. Quem nunca, não é mesmo? Mas quanto tempo tiramos para pensar sobre nós? Para refletir sobre as nossas escolhas, sobre os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos? Como estamos administrando esse tempo tão precioso para conseguir fazer mais coisas importantes? Você já deve ter ouvido falar sobre inventário. As empresas costumam ter seus inventários e lá está todos os bens que a empresa possui. Nesse vídeo eu quero te convidar a fazer o seu inventário. Como podemos escolher uma profissão, uma empresa para trabalhar, uma área específica, até mesmo levando para a vida pessoal, a pessoa com quem vamos nos relacionar, os nossos ciclos de amizades, se nós não nos conhecemos. Quando você começa numa empresa, num novo trabalho, numa nova profissão, você leva tempo para conhecer a estrutura, as pessoas, para entender como funciona, até você conseguir se adaptar e executar o seu trabalho. Não é diferente conosco. A gente precisa de tempo, de conhecimento, de reflexões, a gente precisa olhar lá atrás. Olhando para minha infância, eu me recordo que eu sempre amava brincar de casinha, para eu ser a mamãe e cuidar das filhinhas, que eram as bonecas. Eu também gostava muito de brincar de escola. Eu era professora e ensinava os alunos. Eu gostava de brincar de médico, sempre brincadeiras relacionadas a serviço. Eu sempre estava cuidando de alguém. Eu me lembro que eu fui professorinha particular de um amigo da escola porque ele tinha dificuldades em aprender. O tempo foi passando, chegou a minha adolescência, eu fui mãe na adolescência. Mais uma vez estava eu lá cuidando de alguém, servindo a minha filha. Entrei na minha fase de trabalho, né, na minha fase profissional, comecei com atendimento ao cliente, saque. Eu sempre amei atender os clientes, orientar, ajudar, e isso só foi fortalecendo a minha ideia de que o que eu gostava de fazer era ajudar e servir pessoas. Logo eu me tornei líder,
Mais uma vez estava eu servindo pessoas, porque este é o conceito de líder que eu acredito. Eu me tornei cristã aos 15 anos de idade. Também executei alguns trabalhos nos ministérios das igrejas que eu frequentei relacionados a serviço, escolinha das crianças, grupo de jovens, então sempre relacionado ao serviço. Existem 5 tipos de linguagens de amor, então eu quero te encorajar a descobrir o seu. A gente precisa saber quais são os nossos valores, os nossos princípios, as nossas forças de caráter. Num mundo que está tão difícil, onde os valores estão invertidos, onde nós estamos sendo bombardeados por informações, o mundo da tecnologia, onde na internet existem pessoas perfeitas, felizes, com fotos maravilhosas, nós precisamos saber quem está ditando as nossas decisões. Se são as nossas forças de caráter, os nossos princípios, os nossos valores, ou se estamos deixando tudo isso de lado e seguindo aqueles a quem admiramos ou até idolatramos. Para isso é necessário você ter esse autoconhecimento. Vale lembrar que as emoções são passageiras, mas as consequências são permanentes. A gente ouve falar muito, né? Ouve o seu coração, segue a sua intuição. Eu não estou criticando, mas eu peço para que vocês tomem cuidado. Como eu sou cristã, eu acredito na palavra de Deus. E com toda a sua sabedoria, ele nos deixou um ensinamento. Enganoso é o coração do homem. Está em Jeremias 17. Bom, seguindo esse princípio em que eu acredito, a minha intuição, o meu coração se chama Espírito Santo. Ele sempre me guia pelos caminhos corretos. Se não tomarmos cuidados, ficaremos nesse ciclo emocional vicioso de seguirmos o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porém, com isso, a gente pode fazer com que os nossos problemas se tornem o nosso bichinho de estimação. A gente começa a pensar, só mais um dia nesse relacionamento abusivo não vai fazer tanto mal. Só mais um dia nessa empresa tóxica. Só mais um dia aguentando esse chefe injusto. Só mais um dia nessa dependência emocional. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente menos esperar e olhar para trás, o tempo tão precioso das nossas vidas passou. A segunda dica valiosa desse vídeo, para você conseguir construir o seu inventário, é você conhecer as suas forças de caráter. Na minha vida, por exemplo, a minha primeira força de caráter, a principal, é generosidade. E tem tudo a ver com a minha linguagem de amor, que é servir, atos de serviço. Eu preciso trabalhar ou estar sempre fazendo algo que eu saiba que vai estar ajudando pessoas, que eu vou estar servindo pessoas. Essa é uma forma de eu estar me realizando, né? Ter uma satisfação pessoal usando essa minha força de caráter. A minha segunda força de caráter é o humor. E quem me conhece sabe muito bem que eu amo dar risada, brincar, amo crianças, adoro brincar com crianças. Tento contar piadas, mas não consigo porque eu começo a rir muito. Isso faz parte de mim, é a minha força de caráter. E a minha terceira força de caráter é a espiritualidade. Eu sou cristã, eu tenho as minhas convicções, eu tenho muita fé. Então eu preciso estar sempre colocando essa minha fé em prática. Então, no meu caso, eu não poderia trabalhar numa empresa que eu não pudesse servir pessoas, ajudar pessoas, ou que eu não tivesse a liberdade de rir, de brincar, ou até mesmo de falar sobre a minha fé, sobre as minhas convicções, de falar sobre o que eu acredito. Por isso a importância de se conhecer. Eu estou usando os meus exemplos porque eu não quero que aconteça com vocês o que aconteceu comigo. Eu levei muitos anos para me autoconhecer, para entender qual era o meu propósito. E por isso eu decidi atualmente atuar com orientação profissional de carreira. Isso me dará garantia de que eu vou poder usar as minhas forças de caráter, vou usar a minha linguagem de amor, vou usar outras características que eu tenho, habilidades, e eu sei que eu vou estar me realizando fazendo esse trabalho, porque eu vou estar servindo e ajudando pessoas.
Um dos propósitos desse canal é compartilhar o meu conhecimento, dividir com vocês as minhas histórias, as minhas experiências, para que não aconteça com você o mesmo que aconteceu comigo e leve tanto tempo para você se autoconhecer e ir para a direção certa. Eu ficaria horas falando sobre isso, mas como não é possível, eu quero te encorajar a olhar para dentro, a se autoconhecer, a olhar que existe um mundo inteiro dentro de você. Hoje eu quero te convidar a ter empatia consigo e com os outros. Empatia é uma palavra que a gente ouve falar muito, você já deve ter ouvido falar, mas tem um conceito que eu amo. Não é se colocar no lugar do outro sendo você, é se colocar no lugar do outro sendo outro. Então, ter essa capacidade de olhar para situações e se colocar no lugar da pessoa sendo ela, não sendo você. Da mesma forma, fazer isso com você, ter empatia, acolher os seus sentimentos, as suas dúvidas, os seus medos, os seus preconceitos, acolher as suas emoções, olhar para os seus sonhos, para os seus objetivos, olhar lá atrás na sua infância, o que você gostava, quem você admirava, quem você buscava informações quando você precisava. Tem tantas formas da gente se autoconhecer, mas requer tempo e dedicação. Então, nesse vídeo eu quero te convidar a buscar esse autoconhecimento para então dar o segundo passo, que é fazer escolhas. E falando sobre empatia, esses dias eu estava olhando alguns arquivos de fotos e vídeos antigas, porque em julho é aniversário do meu filho mais novo e eu queria postar um vídeo dele todos os dias até o dia do aniversário dele, considerando que ele sempre foi uma criança muito comunicativa e sempre gravou vídeos desde pequeno dos diversos assuntos, tudo ele queria gravar. Então eu me deparei com duas situações em que eu percebi a empatia que ele teve na situação, né, com as pessoas envolvidas. A primeira situação, ele tinha uns 5 anos. Ele sempre gostou de ajudar os orfanatos, crianças necessitadas, e ele soube que o orfanato estava precisando de alguns suprimentos. Ele não pensou duas vezes, decidiu fazer biscoito de maisena para vender, arrecadar o dinheiro e poder comprar as coisas para o orfanato. Ele comprou, fez. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo dele fazendo. Ele fez a família inteira comprar esses biscoitos. Eu levei no trabalho, vendi também. Quando ele recebeu o dinheiro, ele dividiu. Ele pegou uma parte para ele e a outra parte ele foi, comprou o que precisava e fomos lá levar no orfanato. A alegria dele, a satisfação em saber que ele estava ajudando, que ele estava contribuindo, era imensa. E a segunda situação, eu não tenho um vídeo, mas eu tirei uma foto até para vocês conseguirem se imaginar na cena. O Léo desceu para brincar no condomínio. Ele estava demorando para voltar, então eu decidi ir lá atrás dele. Quando eu cheguei, eu me deparei com a seguinte cena. Tem uma senhora que vem toda semana aqui no condomínio vender Yakult. Ela senta no banquinho próximo à quadra e ela fica esperando os moradores ir comprar. O Léo, quando olhou aquela senhora naquela situação, na cabeça dele, ela estava se esforçando muito e não aparecia ninguém para comprar. Ele começou a sair vendendo para todos os moradores. Doar para caridade, a metade do dinheiro. A metade do dinheiro você vai doar? Uhum. Tá bom, então vamos... 200 mil. Nossa, mão na massa então? Mão na massa. Para encerrar esse vídeo, eu quero deixar aqui mais uma dica para vocês. Pratiquem a autogentileza. É muito importante olhar para nós com empatia e nos tratarmos com gentileza, né? Identificarmos a nossa humanidade, sabermos que temos coisas em comum com várias pessoas e também praticar a atenção plena. Isso nos traz mais consciência
do momento presente, né? Estar presente em tudo que você fizer, sobre você, estar consciente dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas necessidades, nomear as suas necessidades, nomear os seus sentimentos. Isso é muito importante para te trazer clareza daquilo que você precisa naquele momento ou que vai precisar futuramente. Isso vai te trazer a oportunidade de se conhecer, de se aceitar, de buscar melhorar em coisas que você sabe que dá para melhorar, de buscar novas habilidades, novos conhecimentos. Isso vai te trazer uma clareza de fato sobre a carreira que você quer para você, sobre a profissão, sobre a área, sobre qualquer outra coisa da sua vida. É muito importante se autoconhecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ficarem até aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que talvez você saiba que precisam ouvir esse tipo de mensagem. Me ajude a ser luz na vida das pessoas. Seja luz.